A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Temos aqui o privilégio de chegar até você com mais um estudo interativo da Bíblia Sagrada. Cada semana, um tema diferente. Por isso o programa se chama O Assunto É. E o assunto de hoje, a oração e a fé. Novamente, temos aqui o Leandro Soares de Quadros, conselheiro e pesquisador da Escola Bíblica de A Voz da Profecia. E está escrito. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, é um prazer estar com os queridos ouvintes da Novo Tempo em outra ocasião. E também o Ailton Santana, redator do programa de TV Está Escrito. Já é conhecido dos ouvintes também pela participação no programa Lições da Bíblia. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, Hamilton. Mais uma vez estamos aqui para conversar com os nossos amigos, falar a respeito da oração e da fé. Vamos então ao tema de hoje, o assunto a oração e a fé. Sem dúvida nenhuma, o telefone foi uma das grandes invenções da humanidade. É um invento impressionante quando experimentamos falar com alguém que pode estar do outro lado do mundo. Depois do telefone veio a internet, o e-mail e vários avanços tecnológicos da ciência. Mesmo assim, falar ao telefone continua sendo algo muito especial. Você já pensou em fazer uma ligação para o outro lado do universo? Uma ligação assim seria muito cara, não seria? Hoje vamos estudar sobre um telefonema sem telefone. Uma ligação grátis, uma descagem direta para Deus. A pessoa pode falar com Deus através da oração. Pode mesmo? É assim que nos comunicamos com Deus? O que diz a Bíblia, Leandro? Em Daniel capítulo 9, verso 3, o profeta Daniel diz: "Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza." Ele tinha o costume de buscar a Deus em oração. Aqui, quando a Bíblia fala pano de saco e cinza, é um costume que eles tinham na época, Hamilton, de vestir-se de pano de saco e sentar-se em cima de uma cinza com uma demonstração de angústia por alguma coisa. Eram trapos, farrapos, né? Então ele tinha o costume de buscar a Deus em oração, porque ele acreditava que a oração era o abrir do coração a Deus como um amigo. Ele expunha a Deus tudo aquilo que estava no seu íntimo. Ele conversava com Deus sem ter medo, sem ter vergonha, porque Deus era o seu Pai Celeste e é o nosso Pai. E o mesmo nós podemos fazer e devemos fazer. Devemos nos achegar a Deus com confiança, crentes de que Ele está pronto para nos ouvir em qualquer ocasião. Daniel, sem dúvida, era um homem de oração, e a Bíblia diz que ele preferiu passar uma noite na cova junto com os leões do que ficar um dia sem orar. Então imagine que homem de oração. E fala lá dele orando 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel 6, verso 10. Exatamente, de manhã, ao meio-dia e à tarde. Então era um homem de oração. Por isso foi o exemplo de fé que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Como nós definiríamos a palavra oração? O que é oração? O que é orar? Orar é abrir o coração a Deus como um amigo, como o nosso Pai, Como aquele que nós podemos falar a qualquer momento do dia. A Bíblia fala, em 1 Samuel 1,10, conta a história de Ana. E fala: Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A história de Ana eu gosto muito. Ana viveu num período em que um homem se casava para ter muitos filhos. Quanto mais filhos ele pudesse ter, menos empregados ele teria na sua propriedade agrícola, Então ele queria encher a casa de filhos. E Ana não dava nenhum filhos. E normalmente tinha mais de uma mulher, Exatamente. Em razão disso, ele pôde se casar uma segunda vez. Ele poderia até ter devolvido a sua esposa, para o pai dela, como dizendo assim: olha, toma, porque essa mulher aqui não deu certo para mim, com defeito, não funciona. E na época era terrível para uma mulher não ter filhos, Ailton? Era terrível. Agora imagine, ele disse: olha, eu não vou me separar de você, você fica aí num canto. E ele se casou com uma outra mulher, e aquela todo ano um filho. E ela ficou angustiada. E ela fez um voto a Deus. Ela foi à igreja e orou e fez: olha, Senhor, se o Senhor me conceder um rapaz, um menino, eu vou colocar o nome dele de Samuel, pedido ao Senhor, um presente de Deus. E quando ele for desmamado, eu entrego ele para ser um servo teu. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração, E Deus vai sempre além, Ele sempre supera as nossas expectativas. No capítulo 2, eu gosto, no versículo 21 fala: ouviu, pois, o Senhor a Ana, ela concebeu e teve 3 filhos
2 filhas e mais Samuel. Ela pediu 1 e recebeu 6. Que maravilha, Deus né? sempre abençoa-nos mais do que aquilo que pedimos. Exatamente. E há algumas formas diferentes de oração, né? Oração pública, oração particular. Nós temos também a oração pela família, pelos doentes. Então há várias formas de nos dirigirmos a Deus também. Momentos. Eu gosto de uma citação de quem usava com muita frequência Martinho Lutero. E Victor Hugo, inclusive, fala num poema. Ele diz que não importa a posição do corpo, a alma está sempre de joelhos. Nós podemos orar, nós temos o exemplo de Jonas, que orou de dentro do ventre de um grande peixe. Uhum. Eu não sei a posição dele, mas imagino que a condição em que ele estava. A Bíblia fala de Ezequias orando deitado, virou simplesmente para a parede e orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Porque algumas pessoas, Hamilton, pensam que orar é simplesmente falar algumas palavras mágicas para mudar a Deus. Uhum. Mas a oração não muda aquele que é imutável. Deus não muda nunca. Né? A oração serve então para mudar a gente. Exatamente, colocar-nos na condição de receber as bênçãos de Deus. O importante, o que você ressaltou, é que, conquanto a oração de joelho seja a ideal, demonstração de reverência para com Deus, não é a única forma que nós podemos orar a Deus. Né? O exemplo que você citou de Jonas, Ezequias, tem também o exemplo do publicano, que é apresentado na oração como estando em pé. Tem também o exemplo do próprio ladrão na cruz, enquanto ele falou com Jesus. Era uma espécie de uma oração a Jesus. Certo. Jesus orou da cruz ao Pai, ele estava na cruz, ele não podia ficar de joelhos na ocasião. Então Deus, ele quer que nós oremos a todo momento. Exato. Ele quer que a nossa vida seja uma constante oração. Então a única forma de orarmos a Deus não é de joelhos. Podemos orar caminhando, no trabalho, onde estivermos, nós podemos direcionar o nosso pensamento ao nosso Criador. Dentro de um restaurante, né, você não vai se ajoelhar ali, né, mas você pode abaixar-se a sua fronte ali, dirigindo, né, você pode orar a Deus de olhos abertos. O que importa é a nossa comunicação. Cristo Jesus, inclusive, ele disse: você, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Essa é a oração particular. A oração particular esta é fantástica. A principal, né? E a exemplo de Ana, ela simplesmente mexia os lábios, mas a sua oração era mental. Era mental. Esta, eu posso dizer que é a oração principal. Essa é a oração do texto lá de Paulo, né? Orai sem cessar. Sem cessar, exatamente. E eu imagino, veja, a oração não é só para pedir. A oração é também para conversar com Deus. Agradecê-lo. Exatamente. Quando Cristo disse: entra no teu quarto, não é toda pessoa que nós convidamos para entrar dentro da nossa casa. Sim. E principalmente não é toda pessoa que nós levamos para o nosso quarto e fechamos a porta. Então veja que o Senhor quer realmente ter comunhão conosco. Nós falamos na lição anterior sobre a Bíblia. A Bíblia, vemos Deus falando conosco. Sim. E através da oração nós falamos com Ele. O ideal é sempre, no momento da oração, nós falarmos a Deus e esperarmos alguns momentos, né, para sentir a sua presença e também para nos impressionar e buscar na palavra de Deus como se fosse uma comunhão realmente. Ouvir a voz de Deus é importante na oração também. E qual o poder de uma oração sincera? É a pergunta 3 da lição A Bíblia Ensina, do programa O Assunto É, aqui da Rádio Novo Tempo, falando hoje sobre a oração e a fé. Qual é o poder de uma oração sincera? Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Biblicamente, a súplica do justo, a nossa oração, ela tem muito poder, porque é dirigida a Deus. Deus, ele pode nos mudar e mudar muitas ocasiões através da oração. Na minha vida, Hamilton, eu tenho sentido os benefícios da oração. Era uma pessoa que eu tinha muitos problemas, tomava remédios para os nervos, tomava calmantes, e a partir do momento em que aceitei a Jesus, passei a orar constantemente, todos esses meus problemas sumiram, desapareceram. Então eu creio que a oração, além de mudar a nossa vida, muda o nosso íntimo, totalmente. Então a oração tem muito poder. Se você, querida mãe ou querido pai, tem um filho afastado dos caminhos de Deus, não deixe de orar por ele. Porque Deus ouve a sua oração, Deus sabe cada lágrima que eu derramo em meu rosto, e Ele está atento a cada súplica que seus filhos fazem a Ele. Podem ter certeza.
esse texto começa dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros. A oração tem como objetivo nos levar a confessar os nossos pecados a Deus. Porém, aqueles pecados que eu ofendi o meu irmão, eu devo confessar aquele irmão e pedir o perdão. Então essa confissão é exatamente essa, né? Não é eu sair contando para as outras pessoas os meus pecados secretos. Esses eu conto direto a Deus. Mas se eu peguei alguma coisa que não me pertencia, eu vou à pessoa que eu subtraí aquilo e peço perdão, né? E se eu, por exemplo, ofendi alguma pessoa, eu vou até aquela pessoa e falo: olha, me perdoe. E depois, então, eu posso dizer assim, confessar a Deus o meu pecado. A maravilha da oração é que nós não precisamos gritar, não precisamos praguejar para sermos atendidos. Deus ouve qualquer pensamento nosso. Em Efésios 4:31, o apóstolo até incentiva-nos a não termos entre nós cólera, ira, gritaria, porque o nosso Deus ouve-nos a todo momento. Cada pensamento, cada tristeza que eu sinto, Deus sabe. E é interesse dele curar-me dessa ferida, é interesse dele ajudar-me a prosseguir na caminhada. Então eu posso orar a Deus em qualquer ocasião, da maneira que eu quiser, porque ele irá me ouvir. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o assunto o tema de hoje, a oração e a fé. Em nome de quem devemos orar? O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo, ele diz que nós devemos orar em nome de Jesus, no nome de Jesus. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a certeza de que Deus haverá de nos ouvir. Nós não merecemos, mas Jesus, o Filho de Deus, nos dá, vamos assim dizer, a aprovação de que o Pai haverá de nos ouvir. E orando em nome do nosso sumo sacerdote, que é o nós nosso estamos demonstrando que cremos na sua autoridade, demonstramos que cremos nele como Salvador. É interessante percebermos que oramos a Deus em nome de Jesus, mas quem pega as nossas orações e leva ao Pai é o Espírito Santo, como diz o Romano, né? E mesmo que a nossa oração, a maneira com que nós estejamos orando, né, às vezes não seja adequada, eu digo isso, o intercessor, ele aparece diante do Pai, diz que com gemidos inexprimíveis, procurando, vamos assim dizer, olha, Pai, aquele ali realmente precisa de Ti. Né? E aí o Senhor Deus haverá de nos ouvir. Ele sempre nos ouve, né? E qual é a garantia que nós temos que Deus atende às nossas orações? Leandro. Mateus capítulo 7, versos 7 a 11, Jesus cita um exemplo muito bonito. No verso 7 ele diz assim: pedir-se e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele a quem bate abrir-se-lhe-á. Aí ele cita um exemplo dos pais. Ele diz o seguinte: ora, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, imagine Deus. Jesus dá o seguinte exemplo: se o teu filho te pede um peixe, você vai dar uma cobra? Eu creio que nenhum ouvinte faria isso. Se o teu filho pede um peixe para comer, você não daria uma cobra a ele. Se seu filho pede um pão, você não vai dar-lhe uma pedra. Aí Cristo fala: ora, se vocês que são seres humanos, falhos e pecadores, não fariam algo terrível aos seus filhos, imaginem Deus, cujo amor é infinito. Então a garantia de que Deus atende às nossas orações está no seu amor, no seu interesse. Deus tem mais interesse por nós, inclusive, que o nosso próprio Pai terrestre. Isaías 49:19, ou 49:15, o profeta fala o seguinte: ainda que uma mãe venha a esquecer-se do seu filho, Deus jamais esquecer-se-á de nós. Então a garantia que temos, Hamilton, é que Deus nos ama muito. E se nós o pedirmos, Ele irá nos ajudar. Eu gosto dessa sequência: pedir, né? Buscar e bater. Eu quero um emprego, Senhor, estou desempregado. Agora eu vou para casa e deito e fico tranquilo porque eu pedi ao Senhor? Não, eu devo o quê? Buscar. A minha parte, né? Então eu digo: olha, eu estou precisando de um emprego, eu pego o jornal, eu acordo cedo. Aí aparece lá: precisamos de motorista. Você tem carteira de habilitação? Não, não sei dirigir. Preciso de uma secretária. Você sabe, conhece computação e tal? Não, não sei. Então eu preciso orar a Deus, eu preciso pedir, eu preciso buscar e depois eu preciso bater, ou seja, me capacitar. Para que possa receber então a bênção de Deus. E às vezes alguns de nós temos a tendência, Ailton, a achar que a oração é um método apenas de conseguir bens materiais, mas na realidade não é. O principal objetivo da oração é a
comunicação com exatamente. Deus. Lógico, tenho que pedir a Deus os bens materiais, preciso deles. Agora, o principal objetivo é a comunicação com Deus. Não devo achar que a cada oração Deus colocará um dinheiro a mais na minha conta bancária. Não é esse o propósito. O propósito da oração é o íntimo contato com Deus. Amém. Rezar e orar. Qual é a diferença? A Bíblia responde, né? A Bíblia responde em Mateus 6,7, que fala: quando você orar, não use de vãs repetições. A reza é você falar repetidas vezes, sem até estar, vamos assim dizer, pensando naquilo que você está pronunciando. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. É você falar com Deus. Amigos gostam de conversar. O esposo, quando está longe da sua esposa, ele liga para ela, faz questão de ligar onde quer que esteja. Então, realmente, nós precisamos entender que orar não é rezar. Alguns dizem assim: a oração do Pai Nosso, então, acaba sendo uma reza? Depende. Ela pode, inclusive, ser uma reza, se você a pronunciar sem perceber naquilo que você está falando. Por exemplo, quando eu digo Pai Nosso que está no céu, é chamar Deus de Pai, quer dizer, eu vou obedecê-lo, Senhor. Qual é a sua vontade? É dizer: Senhor, se tu és meu Pai, e eu creio nisso, o meu irmão aqui, eu preciso me preocupar com ele também. E por aí vai. Então a oração é bem diferente de reza. E oração também não é somente falar. Você também precisa ouvir o que Deus tem a dizer. E como que Deus fala? Nós já vimos na semana passada, quando estudamos aqui sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia. Deus nos fala através da sua palavra, através do Espírito Santo no nosso coração. Para haver essa comunicação, né, Hamilton, entre Deus e o homem, tem que ter a Bíblia e a oração. Bíblia, Deus falando com você, e a oração, você falando com Deus. Vamos dar umas pinceladas aqui sobre a questão da fé, porque estamos falando sobre a oração e sobre a fé. No assunto de hoje aqui da Rádio Novo Tempo. O que é a fé? Ailton. A fé é o firme fundamento, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, né, das coisas que se esperam, e a certeza ou a prova das coisas que nós não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós precisamos crer para poder então pedir. Mas eu pergunto, fé é confiar, fé é acreditar. Você confiaria em alguém que você não conhece? É claro que não. E como é que eu conheço a Deus? Através das Sagradas Escrituras. Então, quando eu leio nas Sagradas Escrituras e vejo Ele abrindo o céu e despejando o maná, né, suprindo as necessidades do seu povo, abrindo o Mar Vermelho, então eu digo: este Deus se preocupa comigo. Né? Ele pode remover os problemas, as minhas dificuldades. E aí eu creio que, como Deus não muda, né, a minha fé deve ser a mesma, vamos assim dizer, que os filhos de Deus do passado, crer e confiar plenamente nele. Eu gosto muito daquele conceito que fé é você crer em Deus mesmo que você não o veja pessoalmente. Porque se eu pudesse ver a Deus, eu não precisaria de fé. Exatamente. Né? Então eu creio em Deus, mesmo que eu não o veja no momento, um dia nós o veremos, né? Creio na proteção de Deus, creio no seu auxílio. E eu gosto também daquela frase que diz que a fé são duas mãos que me capacitam, seriam duas mãos que ajudam-me a pegar as bênçãos divinas, a apropriar-me delas. Então a fé é importantíssima. A fé, como o Ailton ressaltou, sem ela não podemos agradar a Deus. Dependemos desse ingrediente para que possamos ter nossas orações atendidas. A Bíblia fala no livro de Tiago, né, que os demônios também têm fé, porque eles também creem. Mas que tipo de fé? É uma fé que não corresponde àquilo que eles conhecem. Então eles sabem da existência de Deus porque viram a Deus. Sim. Mas eles não obedecem a Deus. E aí é que está a diferença entre a fé viva e a fé morta. A fé verdadeira tem o que, juntamente com ela, um ingrediente especial, a obediência. Né? Ok, talvez agora o ouvinte esteja pensando lá no seu coração, mas eu tenho pouca fé. O que vocês diriam para esse ouvinte? Como desenvolver, como aumentar a fé? Em alguma ocasião da vida, todos nós nos deparamos com esse problema. Aí, em alguns dias você está bem, está confiando em Deus plenamente, e em outros dias parece que nada está bem. Parece que a tua confiança em Deus diminuiu menos que a metade. A Bíblia tem um remédio, e isso se encontra em Romanos 10, verso 17. Que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A maneira de desenvolver a fé é ressaltada na lição 2, que nós estudamos sobre a Bíblia. Quanto mais nós estudarmos as Escrituras, quanto mais contato tivermos com Deus através da sua palavra e da oração, mais fé
teremos em Deus. É como o Ailton ressaltou, você não confia em alguém que você não conhece. Outra coisa que eu acho interessante quando se fala em desenvolver a fé. Veja, nós passamos por um problema, oramos a Deus, depois vemos a solução. Aquilo exercitou a minha fé. Exercitou. E quando vier um outro problema, eu sei aonde eu vou buscar. Nós sempre devemos crer que Deus é sábio demais para errar. Por isso devemos orar a Ele e dizer, faça-se em nós a tua vontade. E nós não devemos esquecer, né, Ailton, que Deus tem 3 respostas às nossas orações. Às vezes nós oramos e não somos atendidos e temos a tendência a desacreditar em Deus. Mas Deus tem 3 respostas. Ou Ele diz sim, ou Ele diz não, ou Ele diz espere um pouco. E eu gosto muito de uma frase da escritora cristã Ellen White, na qual ela afirma o seguinte, que Deus não dirige a nossa vida de um modo contrário que gostaríamos que Ele dirigisse se pudéssemos ver o fim desde o princípio como Ele. Então, mesmo que eu não tenha uma bênção nesse momento, eu devo crer que Deus, como vê o futuro, Deus sabe o que é melhor para mim, até a ocasião correta em dar-me essa bênção Ele sabe. Então Ele diz, espere um pouco, meu filho, te abençoarei, mas espere um pouquinho. O que nós deveríamos fazer? Saindo da teoria agora para a prática, o que nós, como cristãos, depois de estudarmos esse assunto da oração, deveríamos fazer, o ouvinte da Novo Tempo deve fazer? Orar. Né? Orar, falar com Deus, abrir o seu coração. A Bíblia diz que nós devemos orar, né, sem cessar. Devemos orar pelos nossos amigos, né? Foi isso que fez Jó, 42:10. Devemos orar pelos nossos inimigos. Cristo diz que você deve orar pelo seu inimigo, orar por aquele que vos persegue, né? Devemos orar uns pelos outros, diz Tiago. E devemos orar também por nós mesmos. Sim. Veja, então devemos orar sempre. Martinho Lutero, ele dizia, hoje a minha vida foi tão atribulada que eu só vou poder passar 2 horas conversando com Deus. Que coisa, hein? Imagine 2 horas conversando com Deus. E eu gosto muito do exemplo de pessoas. A gente vê pessoas na Bíblia que foram vitoriosas. Por exemplo, Davi foi uma pessoa vitoriosa, apesar dos seus erros, e Daniel. E se nós lermos, por exemplo, Salmo 55:17, Daniel 6, verso 10, vemos que havia um segredo nessas vitórias deles. Eles oravam no mínimo 3 vezes por dia. E eu acredito que nós podemos fazer disso o nosso hábito. A primeira coisa que devemos fazer de manhã, né? Tão logo ao iniciar as nossas atividades, dobrar ali os nossos joelhos, se podemos, né? Alguns minutos, alguns momentos passados ali ao pé da nossa cama, com certeza irá influenciar a nossa vida durante o dia. Durante o dia todo. E quem começa com Deus, é claro, vai continuar com Ele durante o dia. Que bom, que o nosso desejo, a nossa disposição, a nossa decisão seja orar sem cessar, como recomenda a própria palavra de Deus. Nosso programa vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, neste mesmo horário.